Chegamos ao final de mais um ano na presença de Deus. Hoje, nos reunimos no 42º domingo do ano, 42º dia do Senhor, na casa de Deus, nesse santo lugar, e Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Está chegando o Natal, o período de festas de fim de ano, e é um tempo oportuno, ao final de mais um ciclo, de refletirmos sobre a vida e a nossa relação com Deus e com os irmãos nesta casa de oração. É tempo de pensarmos sobre: é relevante guardarmos o dia do Senhor para Deus e para nós mesmos, de modo a aprendermos a contar os nossos dias e alcançarmos, amadurecendo na fé, na experiência, a cada superação, a cada bênção que Deus nos concede, a cada dia, nesta caminhada pelo deserto, que está alguns momentos da vida das pessoas, e às vezes nós estamos entre eles que passam por deserto, e nós estamos caminhando para a terra que mana leite e mel. E o que acontece? Quando nós vamos aprendendo isso, nós alcançamos, com o amadurecimento, um coração sábio. E o coração sábio se apega mais a Deus a cada dia, porque a gente, com o tempo, e isso é um processo, não é da noite para o dia, vai aprendendo que o princípio o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o coração sábio é aquele que recebe a sabedoria de Deus e o busca de todo o seu coração. Assim, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, nesse momento de transição entre o ano difícil que está chegando ao fim e a expectativa do que está por vir, eu quero compartilhar com vocês, amada igreja, o sermão intitulado Domingo na Casa de Deus. Isso é um fardo ou é um motivo de regozijo? Isso nós vamos fazê-lo a partir do texto de Mateus, capítulo 12, versículos de 9 a 21, que narra um episódio de Jesus na sinagoga, o templo dos judeus. Mateus, capítulo 12, de 9 a 21, o homem da mão ressequida. Nos diz assim, versículo 9: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, os fariseus, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a tua mão. Ele obedeceu, estendeu-a, e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, que fizeram aquela pergunta com o intuito de acusá-lo, conspiravam contra ele, contra Jesus, sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus,
que se retirou, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios, os que não são do povo de Deus, mas passaram a ser, porque Deus amou o mundo de tal maneira que esse amor se estendeu. Ele deu a vida em prol desta causa, e aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna com qualidade, vida abundante. Então, dentro desse tema, dentro desta realidade que acabamos de ler, gostaria de destacar primeiro a entrada de Jesus na sinagoga. Como Jesus se dirigiu para o templo. Às vezes, o inimigo tenta tirar a nossa motivação até antes de ir para o templo. Coisas inexplicáveis acontecem. E comigo aconteceu hoje de novo. Estava eu com minha esposa saindo de carro para chegar aqui no culto de oração. Inexplicavelmente, eu estava saindo devagarinho, com todo o cuidado, o portão fechou. Eu só vi, tec, bateu no carro. Não foi nada demais, mas fez um arranhãozinho ali, que eu falei, como pode uma coisa dessa? Eu não apertei o botão. Mas a gente sabe, acontece com as melhores famílias. E nós não podemos perder. Eu fiquei irritado, a Paula ficou irritada. Aí eu falei, meu bem, eu já sei, nada vai tirar a minha alegria, principalmente eu que sou o pregador, eu preciso estar zerado, preciso estar focado. E saímos e foi se acalmando, né? Até choramos, a lágrima foi secando, chegamos aqui, não tinha acontecido nada, porque eu creio que Deus tem algo muito especial, desde antes da gente chegar aqui. Então, amados, desde muito jovem, o Senhor Jesus tinha o compromisso de vida de frequentar a sinagoga, de frequentar o templo dos judeus no dia do Senhor. Isso era uma bênção na vida dele e de todos os que frequentavam aquela casa de oração, porque quando Jesus está no templo, muita coisa maravilhosa acontece. Ao entrar na sinagoga, Jesus interagia com os irmãos. Ele participava da celebração com entusiasmo, edificando a todos com a sabedoria de suas palavras e de suas atitudes. As pessoas se maravilhavam de seus ensinamentos, porque ele ensinava com autoridade. Numa época em que a maioria do povo que ia ao templo estava desanimada com as coisas erradas que aconteciam lá, com o mau exemplo daqueles líderes que impediam Jesus de entrar e transformar o templo. Então, ele ensinava com autoridade, e não como os fariseus hipócritas, que o perseguiam por inveja,
Eles não faziam nada e não largavam o osso. Por inveja de seu sucesso como mestre, o mestre dos mestres, e dos sinais, ele era o Messias, que ele está vivo, que ele, como ungido de Deus, operava. Deus operava por intermédio dele. Uma vez, os discípulos de Jesus tiveram um primeiro contato do deserto, foram lá, a mando de João, seu líder, e perguntaram: Jesus, tu és aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outros? E Jesus respondeu: olha, volta lá para ele e fala que os cegos veem, os surdos ouvem, e estão se cumprindo os propósitos de Deus. Quando a gente vê o poder, a ação de Jesus na vida nossa, na vida das pessoas, a gente não tem dúvida de que Deus está aqui, tão certo quanto o ar que respiramos. E porque isso não ficou no passado, isso está acontecendo ainda hoje. E é isso que nos prende a este lugar, é isso que nos faz, com todas as dificuldades que todos nós temos, seguir o exemplo de Jesus e nos sentirmos alegres, nos sentirmos motivados, superarmos o cansaço, superarmos toda e qualquer dificuldade para estarmos no templo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus tem a nossa porção neste lugar. Quando estamos juntos, Deus vai operando as maravilhas na congregação dos santos. E nós louvamos aquele fogo do Espírito, o Espírito de Deus aqui, operando em nossos corações, como diz o hino, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça, favor imerecido e amor. E aí a gente parece que vai voar, o arrepio vem e já não há mais nada que impeça. E as oportunidades de ir à casa de Deus são momentos preciosos que Jesus aprendeu a valorizar desde muito cedo. E quando ele ainda não conseguia ir, havia a fidelidade de seus pais, que o ensinaram desde criança o caminho e o lugar em que ele deveria andar e estar. Por essa razão, o menino Jesus, que foi consagrado a Deus desde o ventre, ele crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Era um bom testemunho do poder de Deus na vida de sua família. Naquele dia, o sábado dos judeus, o dia especial, não foi diferente, porque a palavra de Deus não volta vazia. Todas as vezes que nós guardamos o dia do Senhor, Deus honra essa consagração. E, mais uma vez, cheio de regozijo, apesar da perseguição, apesar dos problemas, cheio de regozijo de estar na casa do Pai, ele abraçou a oportunidade de transformar aquele ambiente com a manifestação da glória de Deus em sua vida e seu ministério, curando aquele homem que foi muito abençoado por achar-se no templo onde Jesus o encontrou. Aquele homem tinha todos os motivos para não querer ir à igreja e ao templo. Porque aquela religião que estava ali, aqueles homens que buscavam oportunidades para acusar Jesus, consideravam o homem da mão ressequida amaldiçoado, porque ele não era perfeito. A grande notícia é que Deus pega pessoas imperfeitas para o seu propósito de, através da operação das suas maravilhas, ele ser glorificado. Aquele homem da mão ressequida, e as mãos, logo as mãos são
o símbolo da nossa capacitação para o trabalho, para ganhar o pão. Naquele tempo, não havia muito trabalho em escritório. O trabalho era braçal. E a impossibilidade de você usar uma das mãos era um sofrimento duas vezes. Primeiro, pela limitação, que possivelmente impedia aquele homem de ganhar a sua vida com dignidade, com o seu trabalho, fazendo-o esmolar. E também pelo julgamento, onde esses que queriam matar Jesus perguntavam: afinal, quem foi que pecou para ele estar nessa situação? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus, mais uma vez, mostrou que nem aquela enfermidade, e algumas enfermidades são assim, não era para amaldiçoar aquela vida, mas para a manifestação da glória de Deus. Muitas das nossas impossibilidades, das nossas dificuldades, das coisas que nos motivam a nos afastar da casa de Deus, são oportunidades de Deus nos tornar pessoas melhores na superação. Aquele homem, quando ele ia no templo, eu imagino que dentro dessa mentalidade expressa aqui, nas entrelinhas da palavra, todo mundo já olha, olha aí, olha a mão seca aí, chegou. Mas ele não arredava o pé, sabe por quê? Ele devia estar esperando há muito tempo, mas ele sabia que naquele dia que ele consagrou ao Senhor, ia o seu milagre chegar. Ele confiou, ele persistiu. E isso fica evidente porque o milagre maior não foi a mão dele ter sido curada. O milagre maior, depois de ter a mão ressequida há tanto tempo, Jesus falou: estica aí. E ele obedeceu. Indo à sua casa, com o coração aberto, com a alegria, com o regozijo, como Jesus nos ensinou, desde seu bar mitzvah, desde sua emancipação, as maravilhas de Deus nos alcançam. Hoje a gente ouve tanta coisa que nos empurra para baixo, para não acreditar mais. Atrocidades, maldades. Naquele tempo era assim. A religião do templo era horrível. Nem Jesus aguentava. Teve dia que Jesus, num desabafo, falou, lá no templo, falou: oh, meu Deus, até quando vos aguentarei? Até quando eu terei que passar por isso? Nós estamos falando, ele, Deus. Até Deus desabafou com a incoerência das motivações erradas na consagração do dia do Senhor, que acabaram ficando um peso. Num determinado tempo, um tempo de grande prosperidade no meio do povo de Israel, Deus olhou para o povo e falou, através do seu profeta: de que me servem as vossas luas novas? Estou farto delas. Não posso suportar ajuntamento solene associado à iniquidade, a pecado de quem conhece a palavra de Deus. De que me serve? Deixa, não as posso suportar. Por quê? Como está no Novo Testamento, o dom maior é o amor. Se não tiver amor, aí bota um cartão ali, né? Vamos bater cartão. Não é para isso que a gente está aqui. Aqui, como o salmista, é o lugar da alegria de estar na casa de Deus. Aqui, o domingo não é um peso para nós, é um dia de regozijo, porque aqui é local de cura. Cura do nosso passado, cura das mazelas, cura daquilo que impede a gente de viver com dignidade.
Aquele homem superou a sua falta de motivação e foi até lá, e Deus honrou o seu compromisso. Ficou na história, está até registrado na Bíblia. Qual era o nome dele? Ninguém sabe. Ninguém precisa saber. As grandes coisas que Deus faz na nossa vida estão ocultas. Não precisa nem falar. Sabe por quê? Por isso que ele ordenou, olha, não fala nada não, para vocês não serem perseguidos por causa disso. Guarda para você. Mas é impossível esconder, né? O homem da mão mirrada, todo mundo via, porque é visível. Mas Deus trata muita coisa que é aparente. E é maravilhoso do mesmo jeito. E neste momento em que Jesus adentrou e a santidade de Deus estava com ele, aquele ambiente se transformou, e todas as vezes que Deus manifesta o seu poder, no dia do Senhor, o inimigo se levanta para roubar a cena. Inclusive, porque ele vem para roubar, matar e destruir. E não foi diferente naquele dia. Dentro da transformação que Jesus operou numa cultura religiosa preconceituosa, onde ter a mão ressequida era ser deficiente, portanto, amaldiçoado por Deus, Jesus mostrou que não devemos nos conformar com o mal, mas vencer o mal com o bem. Na oposição do mal, os fariseus, com sua hipocrisia e maldade, eram oposição a Jesus em todo lugar que ele ia, inclusive no templo, no dia do Senhor. Diz-nos esse texto bíblico que acabamos de ler, que achava-se no templo esse homem com este problema, e eles, com um intuito maligno de acusar Jesus e roubar-lhe a alegria do sábado abençoado na casa de Deus, perguntaram-lhe venenosamente se era lícito curar no sábado. E Jesus, com toda a sabedoria, respondeu-lhes: é lícito fazer o bem no sábado, em qualquer dia, pois o sábado existe em função da necessidade do ser humano ter um dia, um tempo especial de consagração a Deus, e não para ser mais um fardo em sua vida. Jesus não somente respondeu com palavras, como também, e eu acredito que Jesus tinha senso de humor, já que vocês são difíceis de entender, eu vou desenhar. E ele chegou, chamou o rapaz e mandou que ele esticasse a mão, e ele operou mediante a obediência do homem, porque se o homem não tivesse esticado a mão, não tinha sido curado. Ele operou o milagre. O grande milagre ali foi a obediência. Ele que já estava com aquele problema há tanto tempo, que já estava cansado de ouvir que não tinha jeito para ele, mediante as palavras de Jesus, ele estendeu o seu braço. Assim, né? E Jesus o curou. Eu não sei qual é a tua limitação, mas Jesus está tratando isso hoje. Começando pelo pastor, que eu cheguei aqui calminho, a boca ainda está seca do nervoso. Falei, de novo? E eu não fiz nada, o negócio mexeu sozinho. Essa semana os adolescentes, no sábado, estavam aqui, não tinha ninguém lá. Começou a fazer um barulho, e eles oraram repreendendo. Mas foi feio o negócio. Alguns ficaram com medo, outros tiveram coragem e oraram, e parece que o negócio acabou. Não tinha baterista lá. Mas começou um barulho ali, a pastora, os adolescentes aqui orando, e foi uma bênção. Foi mais uma experiência do poder de Deus. Sempre
Na casa de Deus, no dia do Senhor, Deus tem surpresas maravilhosas. Porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Os pensamentos que Deus tem para a nossa igreja. Os pensamentos que Deus tem para o nosso ministério, para o meu ministério. É Deus que dá a motivação. E tendo as motivações corretas, nós vamos chegar. Os fariseus, representação do poder do mal, pessoas que deveriam ser exemplo para o povo, porque eles conheciam a lei, e eles ficaram tão loucos com a disputa de poder, que queriam matar Jesus, estavam conspirando. E conspiração nem Jesus aguenta. Diz o texto aqui que ele saiu dali. E ele saiu dali. E quando Jesus sai do templo, a casa fica vazia, porque diz o texto que nós lemos que muitos, os que estavam lá, os que viram, os que testemunharam, os que tiveram um encontro com Jesus, saíram com ele. E diz a palavra aqui que todos foram curados. No dia do Senhor, no dia especial consagrado a Deus. Jesus espera de nós que a bênção, como naquele dia, continue além do templo. Nós somos a eclésia. O que nós vivemos aqui, a gente leva no coração, e essa bênção que recebemos no dia do Senhor, vai conosco onde quer que estejamos. A bondade de Jesus é o cartão de visitas para os gentios, povos que não são nosso povo, não eram. Mesmo nós não éramos povo de Deus. Mas Deus levantou várias pessoas, entre eles o apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, como o apóstolo dos gentios. E Jesus, se afastou da sinagoga e continuou a obra na vida dos muitos que o seguiram, porque todo aquele que segue Jesus e crê, jamais será decepcionado. A todos ele curou naquele dia muito especial, o dia do Senhor. O servo do Senhor, citado aqui em Isaías, foi o texto da minha tese de conclusão do curso de teologia. Ele é o perfil daquele que é bênção na vida dos outros, onde quer que esteja. Ele é um evangelista que, acima de tudo, agrada a Deus. O culto é para Deus. Deus é o Senhor do culto. Nessa época de grande confusão, de grande promoção do entretenimento religioso, onde a glória, ao invés de ir para Deus, vai para alguns homens que se julgam acima de Deus, e que hoje de manhã nós aprendemos que esse é o espírito do anticristo, que quer a glória de Deus para ele. É importante no dia do Senhor a gente ouvir o perfil daquele que agrada a Deus. E esse servo, ele anuncia o juízo também aos gentios, na autoridade de sua vida exemplar, e estes se convertem de seus maus caminhos a uma transformação de vida. A mão ressequida fica igual a outra normal, e ele cura para trabalhar. Ele não pisa o ferido, mas ele tem cuidado, ele restaura vidas, restaura os caminhos. E eles, como está no texto, os gentios, aqueles que andavam longe de Deus, que não conheciam o nosso Deus, o Deus de Israel,
esperarão no seu nome. Então, irmãos, o povo que estava cansado da esterilidade, estéril é a mulher que não pode ter filhos. A mulher só gera filhos quando ela está saudável. Da mesma forma, a igreja. Então, o povo que estava cansado da esterilidade, da falta de frutos, daquela espiritualidade legalista e hipócrita que reinava naquele momento da sinagoga, mas mesmo assim perseverou em guardar o dia do Senhor, foi grandemente abençoado pela presença de Jesus. E quem não foi, perdeu a bênção. Apesar da conspiração do mal, tentando matar Jesus e impedir seu maravilhoso trabalho no templo, ele seguiu ensinando e curando a todos os que o seguiam, reduzindo os seus inimigos à sua mediocridade. Quem lembra deles? Como era o nome dos fariseus que perseguiram Jesus? Ninguém lembra. E os que são lembrados como testemunho de tristeza. Pilatos, que lavou as mãos, morreu louco. Judas, que o traiu, teve tanto remorso que se suicidou. E Anás e Caifás, Deus sabe os juízos que sofreram por patrocinar, por transformar a casa de oração em covil de salteadores, por ter feito Jesus chorar, porque o seu propósito, ao olhar o templo, foi: como eu queria ver vocês todos juntos, como a galinha cerca os pintainhos debaixo de suas asas. Então, amados, apesar da conspiração do mal, Jesus é maior. E essa deve ser a nossa motivação para que não seja um fardo vir à casa de Deus. Mas é um momento que mal podemos esperar. É o momento que encontramos nossos irmãos. No Salmo 120, lá diz que os nossos pés pararam e as famílias se uniram. Orai pela paz de Jerusalém, onde estava o templo. Orai pela paz de Jundiaí. Orai pela bênção sobre esta igreja. Eu não sei se é porque eu cheguei depois, mas eu tenho uma alegria de vir aqui. Eu acho esse templo, esse lugar tão lindo, não é? E eu estou vivendo um outro momento em que eu plantei, ontem tivemos um encontro regional, eu plantei uma semente lá, ganhamos 3 terrenos, vendemos um, e agora já está no ponto da laje, que não vai ser laje, vai ser um caminho alternativo lá, da construção do templo de Jaguariúna, onde eu fui pastor no período dela se organizar a igreja. E hoje é o momento que eles menos têm dinheiro. É o momento que eles decidiram construir o templo. E está chegando, eles estão sonhando, né? E sempre manifesta a tentativa. Mas eu continuo alegre. Está acontecendo. A vizinha, que eles nem conhecem, doou umas coisas. Deus mandou um engenheiro. Eles estão com... E eu olho aquele templo no meu dia de folga. Esse é o meu projeto. Eu vou para lá e fico olhando o templo e fico ali, sabe, vibrando. Encontro o pastor de lá, pastor Roberto, que pregou ontem no nosso encontro regional, que foi uma bênção. E, gente, Deus quer que nós sonhemos. Aquela igreja estava para fechar. E aconteceu o Salmo 126 lá. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, tudo que somos se pôs a sonhar, e nossa vida se encheu de sorrisos, e a nossa vida de júbilo a cantar. Aquela igreja estava fechando.
E tem vindo gente nova. Agora, essa semana, chegou um engenheiro lá. Ele já estava na igreja, mas ninguém sabia que ele era engenheiro. Gente, que presente. Está tudo. E está vindo gente de tudo quanto é canto, né? E eu estou vendo isso. Quantas vezes nós fomos àquela igreja pela fé? Quantas vezes o povo estava desanimado com os problemas? E hoje, eu louvo a Deus que quando eu saí de lá, eu pedi para me tirar do grupo, da igreja, né? Tanto o pastor e a igreja, a gente tem uma sintonia tão legal, que meu nome continua lá. Então, eu estou vendo os testemunhos, nós temos uma relação que vai além do templo. E é isso que eu creio, é mediante essa esperança que eu lanço as minhas redes, que eu lanço o meu ministério pastoral nesta igreja. E você, que me vê em casa, que me vê aqui, é parte disso. Creia, creia. E Deus está começando a responder. Na verdade, Ele já está respondendo há muito tempo. A gente que tem que prestar mais atenção. Em uma palavra de esperança aos cansados e oprimidos pelos problemas da vida e pela incoerência da religião dos fariseus no templo, que se refletem em desmotivação na vida comunitária, Jesus convida seus ouvintes, em um momento, a vir até Ele, tomar o seu fardo, que é leve, mas é fardo, é responsabilidade, assumir estas responsabilidades de discípulos e desfrutar do alívio, do gozo que dá sentido ao nosso domingo de comunhão. O dia do Senhor, o nosso domingão na casa de Deus, é dia de grande felicidade, pois Deus, pelo seu Espírito, nos atrai aos seus átrios e nos mantém achegados para os crentes, como diz o hino, dando sentido à nossa religião monoteísta, a um só Deus, e cristocêntrica, pois Jesus é o caminho, o único, a verdade e a vida para nos achegarmos ao Pai. Quero concluir esta homilia citando salmos, cânticos de louvor, que testemunham a alegria dos que perseveram em ir à casa do Senhor, apesar das dificuldades que sempre existiram. O Salmo 23, que lemos hoje, capítulo 6, o que diz lá? Bondade e misericórdia, certamente, sem a menor sombra de dúvida, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A quem é atribuído esse salmo? A Davi. Se tem alguém que viu o mal de perto, pessoas na função dele não morriam de velhice. E a bondade e a misericórdia do Senhor o cercou, e ele morreu de velhice, farto de anos e feliz. Temos o Salmo 84, cujo título é Saudades do Templo, um salmo dos filhos de Corá. E lá no versículo 1 nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, o meu coração suspira e desfalece. O que é desfalecer? Descansa nos teus átrios, neste lugar de paz. E lá no finalzinho do Salmo está escrito, no versículo 4, bem-aventurados quer dizer mais do que felizes, os que habitam na tua casa. Louvam-te perpetuamente. Temos motivos para louvar a Deus. E por fim, mais um salmo de Davi. Salmo 122, capítulo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você está alegre hoje?